Hello, DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Por essa, vocês não esperavam, né? Sim, pintei o cabelo de rosa e vou confessar pra vocês que eu tô achando que tá muito escuro, porque tampou todas as minhas luzes, eu gosto de cabelo claro. Então, eu queria uma tinta mais clara, mas eu não encontrei. Então, da próxima vez, não vou tampar todas as luzes, não, vou fazer só nas pontas. E é isso. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês uma transformação que eu fiz em um móvel velho que eu encontrei dentro de uma caçamba. Eu não sei ao certo que tipo de móvel era, mas parecia ser uma estante de livros ou então uma peça de outro móvel que eles separaram. A transformação ficou incrível, eu acho que talvez tenha superado todos os outros móveis que eu já fiz aqui, mas vocês é que vão me dizer, que como sempre, eu tô apaixonada. Então já começa deixando seu like agora no início do vídeo pra ajudar na divulgação. Se for novo aqui, se inscreve no botãozinho vermelho e ativa o sininho do lado pra ser avisado sempre que sair vídeo novo e criativo por aqui. Não esquece de me seguir também lá no Instagram, que vai estar aqui na tela, porque eu mostro spoilers e novidades por lá. E bora lá pra conferir essa transformação? Então, esse foi o móvel que eu encontrei dentro de uma caçamba, que ele parecia ser uma estante de livros, estava faltando uma prateleira ali na parte de cima, estava bem velho, e na parte da lateral ali tinha até uns furos, por isso que eu não sabia se era uma estante de livros ou uma parte de outro móvel. E o antigo dono ainda tentou encapar com papel vinílico, papel adesivo, para deixar mais bonito. E o papel realmente deixou ele mais bonito, mas ele já tava muito velho, tipo, já tava acabado, por isso que a pessoa decidiu descartar esse móvel. Mas quando eu vi, já sabia que dava para criar uma ideia bem legal com ele. Então, a primeira coisa que eu fiz foi remover essas pecinhas, e na verdade eu acho que não era nem de prateleira, era de vidro, talvez uma prateleira de vidro ou uma divisória de vidro, né, não sei. E comecei também removendo o papel adesivo. Algumas partes foram mais fáceis, outras foram mais difíceis, porque tava bem grudado. O papel era muito bonito, mas não dava para reutilizar, até porque eu ia puxando, ele já ia rasgando e não ia colar novamente do mesmo jeito, né? E o papel grudou tão bem na madeira que em alguns lugares ele arrancou até o desenho, a textura ali que tinha nela. Porque essa madeira é um marrom escuro, só que ela tem como se fossem uns desenhos de veios. Aí na lateral dá pra ver que eu puxei e ficou só um marrom diferente, sabe? Arrancou até demais. E eu não sei se depende da marca, se depende do tipo de papel adesivo, mas esse deixou muita cola na madeira. E foi bem trabalhoso de retirar, não vou falar que foi fácil não. Foi difícil, eu usei um pano e thinner, porque não tava, mesmo assim com esse produto que é forte, que é bom pra retirar a cola, ele tava bem difícil de retirar. Essa cola tava grudada no móvel todinho e demorou um tempo até limpar tudo. E aí eu virei o móvel ao contrário e retirei a prateleira que tinha ali na parte de dentro, só tinha uma. Eu tive que abrir a lateral do móvel e empurrar para poder sair, porque tinha essas pecinhas que encaixavam dentro. E aí sim eu marquei ali na metade e parafusei ela bem no meio do móvel. Para deixar bem firme, eu parafusei ela pela parte de fora, colocando 2 parafusos de cada lado. E como eu vi que essa madeira não estava muito presa na parte de cima e na parte de baixo, eu decidi reforçar também, então eu fiz 2 furos ali na parte de baixo, parafusei, fiz o mesmo na parte de cima, virei o móvel e repeti do outro lado. Aí eu usei parafusos grandes por causa da espessura da madeira ali na parte de cima e na parte de baixo, e também para ficar bem firme. E decidi cortar essa sobra de madeira que estava ali na parte de baixo, porque não ia ter necessidade. Depois lixei para ficar mais retinho, porque quando a gente corta com a serra tico-tico, eu tento sempre cortar o mais reto possível, mas não fica perfeitinho, né? E aí, usando massa para madeira que você encontra em lojas de materiais de construção, eu fui tampando os furos e as imperfeições para ficar com acabamento bonito no final. E cobri também essa parte que eu cortei porque não tinha mais a fita de borda, e em outras bordas também que não tinham mais essa fita, porque ela fica mais clara. E como o móvel é feito de MDP, é uma madeira mais aberta, com os poros, uns poros mais abertos. O MDF tem os poros mais fechados e é uma madeira de qualidade. Agora, esse MDP é uma madeira com uma qualidade inferior, então fica bem áspero, o aspecto não fica legal. E pra ficar mais lisinho na hora de pintar e ficar bonito no final, eu decidi tampar, assim como eu tô mostrando aí pra vocês.
Mas, se você preferir, pode usar também a fita de borda, mas de qualquer forma a gente vai acabar pintando depois. E se você já estiver usando a massa para madeira, é mais fácil passar ela, assim como eu tô fazendo aí nessa borda. E como já deu pra perceber, tinham muitos furos pra tampar, né? Tinha na parte de fora, ali na parte de dentro, onde eu movia a prateleira e outros também. E como eu tava precisando de mais madeira para fazer uma prateleira e uma porta, a gente decidiu dar uma volta pela cidade para procurar madeiras de guarda-roupa velha mesmo. E a gente deu sorte, nesse mesmo dia a gente encontrou essas madeiras de um guarda-roupa que estavam jogadas na frente de uma casa, na calçada mesmo. Eu sabia que era de MDP, mas mesmo assim era justamente o que a gente precisava. É muito difícil encontrar MDF, eu já encontrei uma vez, fiz um monte de ideias para reaproveitar. Mas o que viesse era lucro, porque achar já ia ser uma sorte, sabe? Então elas estavam bem velhas, algumas partes quebradas, mas a gente pegou as maiores, mediu ali no tamanho que precisava e cortou com a serra tico-tico. Não fica retinho, vocês sempre me perguntam, não fica perfeitamente reto, eu vou cortando com cuidado ali. É que o vídeo tá acelerado, mas depois eu vou acertando, lixando as bordinhas ali para deixar o mais reto possível. E como elas não estavam em perfeitas condições, eu fui tampando os furos com a massa para madeira e as bordas também onde eu tinha cortado e onde não tinha fita para ficar lisinho. Esse pedaço de madeira iria ser a porta, mas eu fiz o mesmo com a prateleira que eu também cortei para ela ficar bem bonita depois. Para fazer os pés, eu precisava de 2 ripas de madeira de pinos finas e grandes, assim, da largura do móvel. E como eu não tinha em casa, eu comprei uma tábua de madeira de pinos, mas eu só cortei 2 filetes finos, assim, de 4 centímetros. Ou seja, sobrou bastante madeira para poder criar muitas outras ideias que eu já tô aí para gravar para vocês também. Eu realmente precisava comprar mais madeira. Para não ter que usar muito dessa tábua nova, eu reaproveitei outras ripas que eu já tinha aqui em casa. Já tinha realmente a largura que eu precisava de 4 centímetros. Então, eu só cortei ele no tamanho de 40 centímetros e lixei todas elas. Então, eu cortei 2 grandes da tábua nova e 4 dessas sobras que eu tinha em casa com 40 centímetros. Depois, passei verniz incolor brilhante nessas ripas aí que eu cortei. Pode ser também o verniz incolor fosco, que fica bonito do mesmo jeito. E mesmo sendo incolor, muda um pouquinho aí o tom da madeira, como vocês estão vendo. Depois que seca, fica um pouco mais claro. Essas madeiras menores de 40 centímetros que eu reaproveitei, ficaram um pouco mais escuras do que essas maiores novas, que ficaram mais clarinhas. Enquanto o verniz secava, eu voltei para o móvel porque a massa para madeira já estava seca, já tinha passado aí algumas horas. Então, eu fui lixando usando uma lixadeira para facilitar porque é mais rápido, mas dá para lixar na mão também. Você não precisa ter essa ferramenta para poder transformar um móvel. Dá para lixar com uma lixinha na mão mesmo, que eu faço isso direto, já fiz bastante. E vai e volta, ao invés de usar a lixadeira, eu lixo na mão mesmo. Ela é mais para você agilizar o trabalho, porque eu não tinha muito tempo para fazer isso, então já facilita ali bastante. Então a massa para madeira vai funcionar como se fosse massa corrida, é só você passar, esperar algumas horas e depois lixar. Para decorar a porta eu decidi fazer ripados, mas eu não tinha madeira suficiente, ia dar muito mais trabalho, então eu decidi usar um EVA de 5 milímetros. É uma folha de EVA, tipo aquelas de papelaria mesmo, você encontra na papelaria. Eu paguei R$6,11 nessa folha, usei apenas uma e ela tem meio centímetro, ou seja, é uma folha de EVA mais grossa. Dá pra fazer assim várias ideias usando ela. Então eu fiz vários filetes de 2,5 centímetros com a régua e depois só cortei com a tesoura. Olhando aí de longe não dá pra ver o quanto ela é mais grossa, parece uma folha fininha de papel, mas não é não, vocês vão ver depois como é que vai ficar diferente, como é que o resultado vai ficar legal. E aí pra colar na porta eu usei a cola de silicone líquida, que você também encontra em papelarias, mas dá pra usar outros tipos de cola também, depende da cola, porque tem algumas que não são boas pra EVA. Colei um filete ali encostado no canto, bem retinho. Usei uma varetinha ali que tinha mais ou menos 1 centímetro para poder dar o espaço e colar a outra.
Então eu posicionei certinho, retirei a ripa, coloquei ali do lado, passei a cola na outra e colei. E fui repetindo esse mesmo processo, deixando sempre um espaço entre elas. Eu tô usando a folha de EVA para fazer esse ripado, mas dá pra fazer também usando canaletas aquelas de esconder fios na parede, sabe? Só que você vai gastar muito mais. Essa daí eu gastei 6 e pouco e, tipo, só precisei de uma folha. E dá pra fazer também reaproveitando fundos de guarda-roupa, mas tem que ser aqueles mais grossos, de 5 ou 6 milímetros. Aí é só medir, cortar com a serra tico-tico ou levar em algum lugar e pedir para cortar com as medidas que você precisa. Então eu deixei sobrando um pouquinho a mais ali da tira de EVA. Na parte de baixo ali eu deixei bem alinhado, só que nessa parte eu deixei uma sobrinha ali para poder cortar, porque se eu cortasse antes poderia ficar faltando no final. Então eu só vim depois ali com uma tesoura, depois de colar todas, e fui cortando, deixando bem rente. Para fixar a prateleira, eu coloquei 2 mini cantoneiras em cada lado. Então, eu fiz um furo antes, marquei ali certinho. E depois vim parafusando uma por uma, para depois só posicionar ela dentro do móvel e parafusar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição de onde eu compro essas mini cantoneiras e vem bastante. Dá pra fazer muitas ideias e colocar muitas prateleiras. Mas dá pra fazer também só parafusando pela lateral, ali colocando 2 parafusos do lado de fora, ao invés de usar as mini cantoneiras. Então, eu posicionei ela ali dentro do móvel, deixando ela bem centralizada, e aí fui só parafusando. Virei a porta do outro lado, que essa parte vai ser a parte de dentro. Marquei ali certinho onde eu ia colocar as dobradiças e fui furando usando uma broca redonda, uma broca própria para encaixar essas dobradiças, que ela só vai fazer um furo redondo ali sem ultrapassar do outro lado. Posicionei as dobradiças dentro, usei uma ripa retinha ali para deixar elas retas também, e aí fui só parafusando, colocando 2 parafusos em cada uma. Depois posicionei a porta no móvel ali do outro lado, onde não tinha prateleira do lado de dentro, e fui parafusando a outra parte. Essa parte, depois que você parafusa e tem que regular ali para a porta ficar retinha, eu vou confessar que é meio chata, tanto é que a minha eu regulei de todos os jeitos ali, mas ela não ficou reta, ela ficou caindo ali na ponta. E pra não ficar desalinhado assim na parte de cima, a gente virou o móvel, então essa porta que ficaria do lado esquerdo, com o móvel virado ao contrário, ficaria do lado direito. E aí no cantinho, como também não tava dando muito certo, começou a pegar a madeira e o EVA, eu tive que descolar o EVA e deixar um espaço da borda ali de mais ou menos 1 centímetro. Então, eu descolei as 3 primeiras fileiras de EVA e fui colando mais pro lado ali para deixar esse espaço. Porque toda vez que eu abria a porta, o EVA também pegava. Então, se você vê que o espaço ali entre a porta e o cantinho tá pequeno, o vão não é muito grande, já é bom você começar a colar esse ripadinho de EVA, deixando um espaço ali de mais ou menos 1 centímetro para toda vez que você abrir a porta, não pegar. E como eu tive que virar o móvel para a porta ficar do lado direito, eu tive que retirar a prateleira e virar ela ao contrário, porque as cantoneiras ficaram na parte de cima, então eu só retirei as cantoneiras e parafusei elas embaixo. E para pintar eu usei a tinta chalk, que não precisa lixar o móvel antes. Mesmo se ele for brilhante assim como o meu, você pode pintar qualquer madeira sem precisar lixar, ou seja, muito menos trabalho, né? Eu lixei aí só nas partes onde tinha a massa para madeira, para ela ficar lisinha. Aí eu não mostrei aí, mas antes de pintar eu passei um pano para retirar todo o pó do móvel, tanto por dentro quanto por fora, para poder pintar certinho. Olhando assim nem parece, porque essa madeira tá feia, tá toda remendada ali por causa da massa, mas é isso. E a cor que eu escolhi foi o Provençal, que é esse tom de azul lindo aí, mas dava pra pintar de qualquer cor, porque o móvel ia ficar bonito de todo jeito. Aí dá pra pintar diretamente com o rolinho, mas eu preferi passar o pincel e depois vim só passando o rolinho levemente pra tirar as marcas das cerdas do pincel. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que o rolinho puxa muita tinta, então no final você acaba gastando mais, ainda mais se for pouca tinta, né? E pra pintar a porta ripada de EVA, não tem segredo nenhum, é só pintar do mesmo jeito. Eu fui pintando com o pincel ali nas partes altas e fui passando o pincel também ali entre as ripinhas, entre os filetes de EVA.
E para facilitar, eu usei um pincel menor em alguns lugares ali também para retocar. Eu sempre digo aqui que essa parte da pintura é a parte mais legal de fazer um móvel, porque você já construiu o móvel todinho, já tá na parte da reta final ali, e essa parte que você pode sentar, relaxar e curtir o momento. Então aí no vídeo tá acelerado, mas eu fui pintando mais tranquilamente ali, coloquei uma série bem legal pra assistir, porque o móvel era grande e demorou um pouquinho pra pintar, mas essa parte da pintura pra mim é uma terapia, ainda mais quando é uma coisa que você não tem que fazer muitos detalhezinhos, sabe? É só pintar tudo de uma vez e pronto. Aí eu pintei o móvel inteiro por fora e por dentro usando a mesma cor, mas é legal também na hora de transformar um móvel ou criar do zero, você misturar cores. Por exemplo, na parte de fora você pode usar uma cor e na parte de dentro você pode usar outra, até mesmo para economizar. Às vezes você quer muito usar um tom de cor, mas não tem muita tinta. Às vezes eu faço isso, eu pinto um móvel do lado de fora, sei lá, de azul e do lado de dentro com um tom de verde mais clarinho, mas que sejam cores que combinem, que conversem, sabe? Ou até mesmo pintar a porta de uma cor diferente. Então eu esperei secar bem, depois dei uma segunda demão. E quando a tinta já estava bem seca, chegou a hora de fixar os pezinhos, que são aquelas ripas de madeira, de pinos que eu cortei bem antes e já estava até envernizada. Então eu usei duas grandes aí da largura do móvel, que tinham 4 centímetros de largura, posicionei uma na frente e outra atrás. E usei 4 de 40 centímetros por 4 centímetros. Posicionei uma ali em pé do lado, só para deixar essa ripa grande alinhada. Eu deixei alinhada nas laterais, mas deixei um espaço ali da frente de uns 2 centímetros. E aí sim, eu coloquei mini cantoneiras para parafusar pelo fundo ali, porque assim elas vão ficar escondidas e a madeira vai ficar bem firme. E eu usei 5 para cada ripa dessas grandes, então eu usei 5 desse lado e 5 na outra ripa do fundo. E aí foi só fixar no móvel e na ripa. Fiz o mesmo na outra também. Para fixar os pezinhos nas laterais, eu fiz uma marcação na metade da ripa, ou seja, com 20 centímetros. Passei a cola até essa marcação, usei a cola para madeira. E aí sim, eu coloquei ali do lado, deixando essa marcação bem no final do móvel. Então, vai ficar 20 centímetros acima do móvel e 20 centímetros abaixo. E aí, o Everton veio furando e parafusando por dentro. Eu coloquei 2 parafusos para ficar bem firme. E como essa madeira azul era grossa, eu usei um parafuso grande, mas que ele não passasse do outro lado da madeira. Então, os parafusos vão ficar escondidos por dentro. Eu fiz o mesmo do outro lado e coloquei mais 2 desse outro lado. Depois, para unir essas ripas maiores com as menores, eu fiz um furo ali no meio das duas. Alarguei um pouco o furo por fora, só para a cabeça do parafuso encaixar e ficar escondida. Tem uma ferramenta chamada escareador, que é própria para fazer isso, mas como eu não tenho, ela é bem cara, eu faço isso com a broca mesmo. E aí, quando eu parafuso, o parafuso já fica com a cabeça bem rente à madeira. Eu sempre faço isso quando eu quero que o parafuso fique discreto. E aí, fiz o mesmo do outro lado. E o parafuso que eu tô usando é um parafuso grande para deixar as duas ripas bem presas. Então, ao invés de ficarem 3 parafusos ali do lado de fora, vai ficar apenas um em cada pezinho. E esse foi o resultado da minha hack reaproveitando um móvel bem velho. O legal é que você pode transformar um móvel que você já tem na sua casa, às vezes uma hack parecida que você quer mudar a cor, fazer uns ripados ali para ela ficar mais bonita, mais sofisticada, ou então reaproveitar portas de guarda-roupa para criar um novo parecido com esse. Fala sério, né? Olhando aquele móvel velho lá no início, ninguém ia dizer que ele ia se transformar nesse móvel tão bonito. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa ideia, se mudou muito, se você usaria na sua casa, porque, sério, eu tô amando. Eu não vou desapegar desse móvel de jeito nenhum, vou guardar aí por muito tempo, porque eu tô apaixonada nele.
Eu adoro esse tom de azul e esses pezinhos diferentes que eu nunca tinha feito antes. Deu um charme pro móvel, deixou ele muito mais bonito, sabe? Sem falar nesse ripado lindo com custo super baixo, né? Fala sério, eu gastei 6 e pouco pra fazer esse ripado maravilhoso. Fala sério se essa transformação não te surpreendeu. Eu fiquei apaixonada, porque eu sou muito apegada às coisas que eu faço aos DIYs, né? Então, dificilmente eu não me apaixono por alguma peça, mas essa peça ficou muito bonita, ficou parecendo, sei lá, da Mobile, Tokstok, uma peça comprada. E esse é o legal de fazer uma transformação do lixo ao luxo, deixa ela completamente diferente e parecendo de loja, tipo loja cara, de item novo mesmo. O móvel que eu me inspirei pra fazer essa ideia foi esse aqui, que eu vou colocar na tela em algum lugar aqui. Mas eu vi no Pinterest, amei e sabia que ia se transformar em uma peça linda. Foi uma inspiração, por isso que ele não ficou completamente igual, aí não tinha duas portas, mas eu adorei o resultado. Então me conta se você gostou dessa ideia, se você faria alguma coisa de diferente, qual cor você usaria, se você gostou dessa aí também que eu usei, porque eu achei que ficou bem bonito esse azul provençal. E me conta aqui nos comentários se você quer ver mais ideias assim do lixo ao luxo, reaproveitando não, transformando esses móveis que as pessoas descartam. Me conta aqui, porque tem muita ideia legal vindo por aí. E eu quero saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, um super beijão pra vocês e fui, tchau, até a próxima!